A explosão que você está vendo no vídeo foi causada por um drone americano no Afeganistão. Em 29 de agosto de 2021, na cidade de Cabul, um míssil disparado de um drone MQ-9 atingiu um carro Toyota branco estacionado no quintal de uma casa em um bairro simples, bem próximo do aeroporto. A explosão matou um homem de 43 anos chamado Zemari Ahmadi e, junto com ele, 7 crianças. O Pentágono americano divulgou uma nota horas depois afirmando que o ataque tinha sido executado com sucesso, que Ahmadi era um facilitador do Estado Islâmico. Mas o que o exército americano aparentemente não sabia era que Zemari Ahmadi trabalhava há 14 anos em uma ONG distribuindo comida para a população pobre do Afeganistão. O que foi interpretado como os movimentos suspeitos de um terrorista pode ter sido simplesmente mais um dia comum na vida dele. Com a ajuda das imagens das câmeras de segurança que filmaram os últimos momentos de Zemari Ahmadi, nós conseguimos reconstruir cada movimento, cada parada, cada trajeto nas horas antes do ataque. Fique aí assistindo, porque nós vamos mostrar tudo em detalhes. Para reconstruir o que aconteceu naquele dia, primeiro nós vamos precisar saber quem era o homem que morreu. Zemari Ahmadi tinha 43 anos, era engenheiro elétrico de formação e morador de Cabul, no Afeganistão. Por 14 anos, ele trabalhou para uma ONG sediada na Califórnia, nos Estados Unidos, que combate a desnutrição no Afeganistão. Seu trabalho era simples e direto: transportar colegas de trabalho, distribuir alimentos para afegãos deslocados pela guerra e apoiar as operações da ONG no país. Quase todos os dias, ele dirigia um dos carros da organização, um Toyota Corolla branco, fazendo o trabalho que qualquer funcionário de campo faria: coletar documentos, buscar colegas, entregar alimentos, resolver pendências burocráticas. Nada no perfil de Zemari Ahmadi sugeria uma ligação com o Estado Islâmico. Nada nas suas rotinas indicava atividade terrorista. E segundo seus colegas e familiares, nada naquele 29 de agosto foi diferente de qualquer outro dia de trabalho. Mas, para os operadores de drone americanos que observavam de cima, algo naquele dia pareceu diferente. Para entender as decisões que levaram ao ataque, precisamos entender o que estava acontecendo em Cabul naquele momento. Em agosto de 2021, os Estados Unidos estavam no meio de uma das evacuações militares mais caóticas da história recente. Após 20 anos de guerra no Afeganistão, as tropas americanas estavam saindo. O Talibã havia tomado o controle do país em questão de dias, muito mais rápido do que qualquer previsão americana havia estimado. O aeroporto de Cabul era o único ponto de saída. Milhares de afegãos desesperados tentavam fugir. Soldados americanos guardavam os portões. A tensão era extrema. E então, apenas 3 dias antes de Ahmadi ser morto, um ataque suicida do Estado Islâmico na entrada do aeroporto matou 13 militares americanos e mais de 170 civis afegãos. O exército americano estava em alerta máximo. Comandantes de nível médio haviam recebido autoridade para ordenar ataques sem aprovação dos escalões superiores, desde que houvesse evidência de ameaça iminente. E todos acreditavam que outro ataque era questão de horas. Foi nesse ambiente de tensão extrema, medo e pressão que os olhos de um drone americano se fixaram em uma Toyota Corolla branca se movendo pelas ruas de Cabul. Para reconstruir os movimentos de Ahmadi naquele dia, utilizamos imagens de câmeras de segurança do escritório da ONG, entrevistas com mais de uma dúzia de colegas e familiares e análise de imagens de satélite. O que encontramos foi o seguinte: Ahmadi aparentemente saiu de casa por volta das 9 da manhã. Sua primeira parada foi buscar um colega e o notebook do seu chefe, próximo à sua residência. É por volta desse horário que o exército americano afirmou ter começado a monitorar um sedã branco saindo de uma suposta casa segura do Estado Islâmico, localizada a cerca de 5 quilômetros a noroeste do aeroporto. Segundo os militares, comunicações interceptadas da casa instruíam o motorista do carro a fazer várias paradas. Mas cada colega que estava com Ahmadi naquele dia disse a mesma coisa. O que o exército interpretou como uma série de movimentos suspeitos era simplesmente um dia típico de trabalho. Depois de buscar o colega, os dois fizeram uma parada para tomar café da manhã. Às 9 horas e 35 minutos, chegaram ao escritório da ONG. Na parte da manhã, Ahmadi levou alguns colegas até uma delegacia ocupada pelo Talibã, para obter autorização para a distribuição futura de alimentos em um novo acampamento de deslocados. Uma tarefa burocrática comum no contexto do Afeganistão daquele período.
Por volta das 14 horas, Ahmad e seus colegas retornaram ao escritório. As imagens de câmera de segurança obtidas do escritório da ONG são fundamentais para entender o que aconteceu nas horas seguintes. O timestamp da câmera estava desajustado, mas os investigadores foram ao local verificar o horário correto e cruzaram uma cena específica da gravação com uma imagem de satélite, com timestamp confirmado para validar a precisão. Às 14 horas e 35 minutos, as câmeras mostram Ahmad puxando uma mangueira. Ele e um colega enchem recipientes plásticos vazios com água. Pela manhã, as câmeras já haviam registrado Ahmad chegando ao escritório, com esses mesmos recipientes plásticos vazios. A explicação é simples. Havia falta de água no bairro onde ele morava, e ele costumava regularmente levar água do escritório para casa. Às 15 horas e 38 minutos, um colega move o carro de Ahmad para mais dentro da garagem. Um oficial americano sênior disse posteriormente que, aproximadamente nesse mesmo horário, o drone monitorou o carro de Ahmad entrando em um complexo desconhecido, localizado entre 8 e 12 quilômetros a sudoeste do aeroporto. Essa localização se sobrepõe à posição do escritório da ONG, o que os investigadores acreditam ser o que o exército chamou de complexo desconhecido. Com o fim do expediente, um funcionário desligou o gerador do escritório. O feed da câmera encerrou. A partir daqui não há mais imagens. É nesse momento que as versões começam a divergir. O exército americano afirmou que seu feed de drone mostrou 4 homens carregando cuidadosamente pacotes embrulhados para dentro do carro. Oficiais disseram que não conseguiam identificar o que havia dentro dos pacotes. Os colegas de Ahmad têm uma explicação para o que estava sendo carregado: seus notebooks de trabalho, um deles em uma sacola plástica de compras. E os únicos itens no porta-malas, segundo eles, eram os recipientes com água. Ahmad deixou cada colega em sua respectiva casa e então dirigiu até sua residência em um bairro denso próximo ao aeroporto. Ele entrou de ré no pequeno quintal da casa. Segundo seu irmão, crianças cercaram o carro assim que ele parou. Um oficial americano disse que o exército temia que o carro pudesse sair novamente e entrar em uma rua ainda mais movimentada ou se dirigir ao aeroporto. Os operadores do drone, que não haviam monitorado a casa de Ahmad em nenhum momento durante o dia, escanearam rapidamente o quintal e disseram ver apenas um homem adulto conversando com o motorista. Nenhuma criança foi identificada. Tomaram a decisão de atacar. Um único míssil Hellfire com ogiva de 9 quilos foi disparado pelo drone Inc 9 Reaper. Zemari Ahmad morreu instantaneamente. Junto com ele, 7 crianças. 3 adultos também perderam a vida. Nos dias seguintes ao ataque, o Pentágono afirmou repetidamente que o míssil havia desencadeado explosões secundárias no carro e que essas explosões provavelmente causaram a morte dos civis no quintal. Mas quando investigadores analisaram fotos e vídeos da cena coletados por jornalistas e visitaram o quintal múltiplas vezes, o que encontraram contou uma história diferente. 3 especialistas em armamentos independentes analisaram as evidências. Todos chegaram à mesma conclusão. Os danos eram consistentes com o impacto de um único míssil Hellfire. Havia uma pequena cratera sobre o carro. Havia danos de fragmentos da ogiva. O plástico havia derretido como resultado do incêndio causado pelo míssil. O que estava ausente era igualmente revelador. Não havia paredes desabadas ou destruídas, incluindo próximo ao porta-malas, onde supostamente estariam os explosivos. Não havia sinais de que o segundo carro estacionado no quintal havia sido tombado por uma grande explosão. Não havia vegetação destruída. Tudo isso é consistente com o que testemunhas oculares relataram. Um único míssil explodiu e desencadeou um grande incêndio. E havia um detalhe final visível nos destroços. Recipientes idênticos aos que Ahmad e seu colega haviam enchido com água no escritório horas antes. Apesar de o exército americano afirmar que o drone monitorou o carro por 8 horas naquele dia, um oficial sênior admitiu posteriormente que não havia conhecimento de nenhum recipiente de água. Na manhã seguinte ao ataque americano, o Estado Islâmico lançou foguetes contra o aeroporto de Cabul, disparados de uma área residencial pela qual Ahmad havia passado no dia anterior. O exército americano inicialmente reconheceu apenas 3 mortes civis resultantes do ataque. Posteriormente, admitiu não ter tido nenhum conhecimento prévio sobre Zemari Ahmad antes de matá-lo,
o que levou a instituição a interpretar o trabalho de um engenheiro de uma ONG americana como de um terrorista do Estado Islâmico. Pode ser que o exército americano tenha agido de boa fé em um ambiente de pressão extrema, dias após perder 13 soldados em um ataque suicida. Pode ser que os erros de interpretação tenham sido honestos. Pode ser que os sistemas de vigilância tenham falhado. Mas no final daquele dia, 7 crianças e um homem que distribuía comida para os pobres do Afeganistão estavam mortos no quintal de sua própria casa. Obrigado por assistir até aqui. Deixe nos comentários de onde você está assistindo e quais tipos de temas você gostaria de ver aqui no canal. Até o próximo vídeo.